Agora, o atestado, galera, ele é dividido basicamente em dois pontos que pode acontecer. Alguns são mais específicos, não são tão frequentes de acontecerem, e outros são um pouquinho mais frequentes. O primeiro deles, que é tudo isso que eu estou explicando agora, que ele é o atestado operacional. Isso é o quê? É um atestado da empresa, tá? Você, CNPJ, comprova que já prestou o serviço ou que já entregou o produto, e aí vale todas essas regras que eu falei para você, todas essas dicas, né? Falei aqui de pode ser empresa pública, pode ser empresa privada, falei que você pode pegar atestado com assinatura reconhecida, colocar a nota fiscal, somar atestados, quantitativos que pode ser feito no atestado, né? Tudo isso eu coloquei aqui. Isso é da empresa, tá? Só que existe uma qualificação que é o atestado profissional. Ele é do cara que faz, da pessoa mesmo, né? Esse geralmente é para alguns serviços mais específicos. Por exemplo, quando você vai pegar uma obra, um serviço de engenharia, ele vai pedir não só que a empresa que está querendo fazer aquela obra, apresente um atestado. Ele quer que você apresente também um cara, né, um profissional que tem um acervo técnico, que tem ali ele esteja registrado num conselho de classe, que ele esteja com obras que somam ali, né, em metragem, por exemplo, 50%, vale a mesma regra, tá? Então, assim, essa qualificação técnica, ela não é mais da empresa, ela é do prestador, do profissional, tá? Então, e tem editais nos de obras, alguns serviços, ele pede os dois, tá? Não é um ou outro, ele vai pedir tanto um quanto o outro. Então, é muito comum você pegar e chegar um cara, já várias pessoas entrarem em contato com a gente e falar assim, não, eu trabalho com obras e engenharia. Eu falei, pô, beleza, eu tenho uma empreiteirazinha que não sei o quê. Fala, não, beleza, tranquilo, vamos participar de licitação, não sei o quê. Eu preciso de alguns documentos. Quais documentos? Eu preciso desse e do atestado seu, pessoa jurídica, das obras que você fez. Esse aí, qualquer pessoa que você já tenha prestado uma obra, ele vai te emitir. E eu preciso do acervo técnico do seu engenheiro. Aí ele fala, pô, mas o engenheiro ele não recolhe as ARTs, ele não tem acervo técnico. Eu falei, então, meu amigo, para fins de licitação, você não está apto a participar. Participar até pode, mas você não vai ter o acervo, né, a qualificação do profissional para poder ganhar a licitação. Ah, mas eu já construí, não estou dando um exemplo, tá? Ah, já construí um prédio. Meu amigo, se você não tem a RT desse prédio, para fins de licitação, você nunca construiu. E talvez fins legais, talvez você esteja até na ilegalidade, deveria ter, né? Mas enfim. Então, essa é uma regra que ela tem que valer para qualquer obra. Tá? Você tem que, quando vai fazer uma obra, salvo se eu tiver algum engenheiro aqui pode me corrigir, quando você vai fazer, por exemplo, alguma obra, você precisa registrar essa obra no conselho de classe lá, recolher a RT, tudo, e ter isso aí documentado que você está fazendo uma obra, tá? Tem que ter um responsável pela obra, tudo. Beleza. Se você não faz no mercado privado, pode ser que não dê problemas, porque às vezes o pessoal não fiscaliza, o pessoal não cobra, tá tudo bem. A lei obriga você a fazer. Se você não faz, é um problema seu com a justiça. Agora, para fins de licitação, não queira fazer o mesmo. O órgão público não vai aceitar isso. Porque uma das grandes diferenças do mercado público e do privado é que quando você vai comprar alguma coisa no mercado privado, geralmente a empresa que você está vendendo, ele não quer saber da sua documentação. Ele não pede para você, quando você vai, sei lá, comprar piso na empresa lá, você não pede para o cara, ó, me mostra aqui sua certidão federal, a estadual, a municipal, deixa eu ver se você está em dia com a FGTS, né? Me mostra aqui o seu balanço, deixa eu ver se você tem aqui uma boa saúde, me manda sua certidão de falência. Não, você só vai lá e compra o piso e pronto, né? Agora, o órgão público, ele precisa analisar isso. Ele precisa ver se você não está devendo, mas ele precisa fazer valer a lei. E fazer valer a lei quer dizer que você não pode estar devendo, principalmente para ele, né? Você não contrataria alguém que está te devendo, né? Então o órgão público também não vai fazer isso. E ele tem que fazer valer a lei. A lei tem que estar registrado. E aí o atestado é ver se você já prestou esse serviço. Como que ele faz isso? Através do acervo técnico, tá? Então, você precisa ter, em algumas situações, né, obras de engenharia é um exemplo claro, mas tem outros serviços que vai acabar tendo também, você precisa ter essa condição. Se você não tem, dá para você regularizar.
tá? Regulariza as obras que você está fazendo, finaliza ela, pega, recolhe RT, que vai conseguir tranquilamente. Agora, não dá para vender em alguns segmentos sem o atestado profissional, beleza? E nem sempre é a RT, tá, galera? Tô dando um exemplo para a obra, mas vale para vários, cada serviço tem a sua peculiaridade. Show de bola? Outra coisa que eu queria falar para vocês. Tem empresas que... Para que serve o atestado? Acho que é interessante eu explicar isso para que vocês entendam o motivo de o órgão público pedir. O atestado, ele serve por quê? Tem alguns produtos ou serviços que a administração pública ela não pode correr o risco de ficar sem o serviço ou sem o produto. Principalmente os serviços com dedicação exclusiva de mão de obra. Por isso que o critério nele é um pouco mais puxado, o sarrafo dele é um pouco mais alto. Porque o que acontece? Imagina que você está indo num órgão público e num tribunal da vida. Só que a empresa que está lá fazendo a limpeza, ou sei lá, a recepcionista, ou sei lá, o pessoal da vigilância lá que faz a segurança, é uma empresa que nunca fez isso na vida. Aí ele não recolhe os impostos, ou então ele não paga os seus funcionários em dia e o pessoal para de trabalhar. Você imagina você entrar num órgão público desse e não ter ninguém para te atender na recepção? Não ter ninguém para limpar o órgão público? Tá tudo imundo lá, ninguém para recolher lixo de banheiro? Não tem ninguém fazendo a segurança do órgão público? Ele não pode ficar sem serviço. É um serviço essencial. Então ele não pode contratar uma empresa aventureira que nunca prestou esse serviço. É por isso que existe o atestado. Tem algumas coisas que são muito, muito primordiais para o órgão público e ele não pode ficar sem. Você vai participar de uma licitação, por exemplo, para medicamentos, geralmente ele vai pedir atestado. Por quê? Tem medicamentos que são para curar ou para a galera que tem câncer, para cuidar o cara que tem uma doença que vai matar se ele ficar sem o remédio. Ele não pode comprar de uma empresa que nunca vendeu aquilo, pode ser que dê furo, pode ser que não entregue. Ele precisa de uma segurança a mais. E é por isso que ele pede o atestado. É essa a finalidade. Tá? E aí, eu quero que você se coloque no lugar do órgão público, porque muita gente fala o seguinte, mas se a licitação pede, eu abri uma empresa só para vender para órgão público, e o órgão público pede o atestado, e eu só consigo vender se eu tiver atestado, mas todas pedem e eu não tenho, como é que eu vendo? Se coloca no lugar do órgão público, você faria uma obra na sua casa com alguém que nunca fez uma obra na vida? Você construiria um prédio para você morar dentro com uma pessoa que nunca construiu um? Talvez você faria. Mas o órgão público não pode correr o risco. Por quê? Isso vai impactar não só ele, vai impactar a comunidade, a cidade, né? A população de modo geral. Claro, para obra é uma coisa, para medicamentos. Então, para cada produto que ele pede, ele impacta de alguma maneira. Ele não pode ficar sem. Então, é por isso que ele pede, beleza? E aí, como que você consegue um atestado? Pô, nesse caso, tem processos que são mais simples, onde o órgão público não tem essa necessidade de restringir, de certa forma, a competição. Então ele não vai pedir o atestado. Você vai ver algumas licitações que não pedem o atestado. Por quê? Ele entende que aquele produto não é tão trivial assim para ele, não é tão essencial para que ele, né? Ele pode correr o risco, digamos assim, de contratar uma empresa que nunca vendeu aquilo. Ele pode correr esse risco. Para outros, não, tá? E aí, como eu falei, você se coloca no lugar do órgão público, mas dá para você vender nesses processos que não pedem. Tem a dispensa de licitação, que a maioria não pede. E tem também o mercado privado. Eu falei no começo da aula aqui que o atestado quem emite é qualquer empresa, né, qualquer CNPJ, qualquer pessoa jurídica, seja ela pública ou privada. Então, vende no mercado privado, não tem problema nenhum, beleza?